Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Esse é o programa Destrinchando os Projetos de Marmoraria. Eu sou Keila e trabalho há mais de 25 anos com pedras, né? Mármores, granitos, cálculo de projeto, medição em obra, acompanhamento, fabricação, né? E eu desenvolvi um método que te ajuda a pensar os projetos, detalhar os projetos, montar um orçamento. Então é desde o início até a medição em obra, cálculo de projeto, montagem de orçamento e fechamento de orçamento com o cliente, né? Porque não adianta você medir, orçar e não conseguir fechar com o cliente as obras, né? E com esse passo a passo, né, facilita muito a vida do marmorista. Você consegue fechar orçamentos lucrativos e executar obras com excelência, né? E quero te mostrar um pouquinho desse método no vídeo de hoje, né? O tema do vídeo de hoje é como analisar o detalhamento de uma cozinha de alto padrão, né? Eu pego um projeto e penso ele, analiso ele, quais as perguntas que eu tenho que fazer para ele, em quanto tempo, se é rápido, se não é, isso tudo eu vou te ajudar aqui, tá? Vamos lá. Agora, a primeira coisa que eu quero definir com vocês, que eu sei que eu tô com um projeto de alto padrão e ou não, é pelo material. O cliente chegou aqui na marmoraria, está comprando um material importado. O projeto dele é de alto padrão? Não, gente, é mais de uma coisa que caracteriza isso, tá? Quando você pega um projeto de alto padrão, normalmente o projeto simples, ele é um projeto que tem tudo muito básico, coisas padronizadas, soluções simples, né? O cliente de alto padrão, ele gosta de coisas mais sofisticadas e exclusivas, né? Tanto o material quanto as soluções do projeto dele, do projeto em si. Tudo tem coisas personalizadas e exclusivas, tá bom? Vamos lá, aqui nós temos um projeto, olha. Aqui é o projeto de uma cozinha. Você pode ver quando você recebe um projeto grande, te entrega tudo, vem muita coisa. Vem coisas que são da marmoraria e coisas que não são da marmoraria, olha, tá vendo? A parte elétrica, a parte hidráulica. Por que que é bom? É bom porque você fica conhecendo a obra como um todo, né? Você fica sabendo tudo que está acontecendo ali, se é reforma, se é uma construção nova, se é casa, se é apartamento, isso tudo interfere até no tamanho das pedras que você vai entregar e como isso será entregue. Porque, por exemplo, se o cliente compra uma pedra muito grande é apartamento, é bom analisar por onde que vai subir com essa pedra. Se é casa, você já consegue ver ali o fluxo de circulação. Nesse caso aqui é uma reforma, cozinha e área de serviço. Tem também uma despensa, né? Então, o projeto grande ele tem muita coisa, né? Aqui, ó, detalhamentos de interiores, né? Aí já separa, começa a separar, né? Aí aqui já tem todas as especificações de cuba, material usado, né? Agora vamos lá. Como que eu começo a analisar esse projeto? Eu peguei um projeto, eu já, começo a meter o pau nele ali, que eu tenho que calcular isso aqui, que eu tenho que detalhar, que o cliente deve estar precisando. Não, gente, respira fundo. Receber um projeto, né? Você vai ver, é o cliente que teve lá? Vamos fazer algumas perguntas básicas para o cliente. É esse material mesmo? O cliente vira e fala assim, não, eu quero que orça igual o projeto. Ok. Como que está a sua obra? Né? Quando que você vai precisar desse material? Você tem que fazer essas perguntas, porque às vezes o cliente está cotando, mas eu preciso do material daqui a 6 meses. Então, você consegue analisar esse projeto com calma, né?
Você não precisa passar ele na frente de outro serviço ou de outras coisas. Você marca com o cliente com calma. Daqui a uma semana eu te... Mas você sempre combina com o cliente. Eu recebi, hoje é segunda-feira. Beleza, tô lá. No primeiro cliente do dia. Ah, você precisa desse orçamento para quando? Não, Dan, então sexta-feira eu posso te entregar ou na próxima segunda posso estar te enviando. Tá de boa para você? Tá ótimo, mas o que você marcar você cumpre. Se não conseguir fazer até segunda, faz contato com o cliente, pede ele pelo menos mais um dia, alguma coisa assim. Mas o ideal é entregar o orçamento no dia marcado, porque ali já vai a sua primeira pontualidade, né? Ali você já começa, o cliente já começa a avaliar o que é a sua pontualidade, espera mais um dia, isso e aquilo. Então, tudo que você tratar com o cliente é muito importante que você peça o dia necessário, a quantidade de prazo necessário, porque o cliente vai estar sempre analisando a sua pontualidade. E pega o contato do WhatsApp, o endereço da obra, todos esses dados, pega o telefone do cliente, o telefone do construtor, né? Se do arquiteto no projeto, se o arquiteto estiver com o cliente na loja, já pega o contato, né? Já cria ali uma afinidade, já inclui ele no seu WhatsApp, dá um oi e pergunta se qualquer dúvida, né? Você pode estar entrando em contato. É muito importante, gente, se o cliente está acompanhado do arquiteto, todas as dúvidas você tira diretamente com o arquiteto, porque a partir do momento que o arquiteto esteve ali, ele está disposto a resolver todas as dúvidas do cliente, o arquiteto está ali acompanhando ele, né? A não ser que o cliente diga que é com ele que tem que resolver, mas fora isso é o arquiteto, você tem que estar entrando em contato e o arquiteto é, se for alguma coisa que ele tem que resolver com o cliente, ele já resolve e te passa, tá? Evita levar problema para o cliente. Pois se ele contratou um profissional para pensar nas soluções, para resolver, confia no profissional, na capacidade em resolver problemas e em conhecimento, é para que ele tenha um mínimo de preocupação na obra, né? Então vamos lá. Qual o melhor horário então? Definir que eu vou entregar o projeto daqui a uma semana. Já olhei lá o andamento da obra, o cliente vai precisar desse material para daqui a 6 meses, então eu tenho um fôlegozinho para estar vendo o melhor preço, analisando, bem analisado o orçamento, entrego daqui a uma semana. Tá. Gente, respira. No primeiro dia, você lê o projeto, faz o que nós estamos fazendo aqui, ó. Folheia ele, lê ele todo, vê as medidas, o contexto, o material, tudo que vai ser usado. Lê, lê. Pronto. Dá um tempo para o seu cérebro assimilar. No outro dia, de manhã, com a cabeça fresca, depois que você já fez aquele pedido da pedrinha que o moço vai buscar às 5 horas da tarde, para que ele não fique, tenha que te lembrar toda hora e para que ele não chegue 5 horas da tarde, você está no auge do detalhamento desse projeto e você esqueceu de fazer esse pedido. Então, gente, prioriza o cliente da pedrinha de 5 horas da tarde, daquela soleirinha que ele pediu 8 horas da manhã. Você priorizou esse aí? Pronto, respira e com a cabeça tranquila, no outro dia de manhã, você começa a detalhar. Então tá, passei aqui, vamos voltar. O projeto ele tem caderno de marcenaria e depois o caderno de marmoraria. Página 54. Tá vendo? Marmoraria. Tudo separado. Uma coisa que eu aconselho, se te enviarem aqui o caderno de marmoraria, peça pelo menos a planta baixa ali, para você ver que contexto está inserida essas pedras, entendeu? É muito importante, que às vezes é alguma lateral que você fica na dúvida se encosta na parede ou não, é alguma coisa que você não sabe de onde que é. É muito importante você não só visualizar aqui, ó, as peças, mas o todo da obra, né? Aqui, em que contexto essas peças vão estar
inseridos aqui. Tá vendo aqui, olha? Lavanderia, a bancada em L, um balcão, essa ilha, aqui, ó, portas enormes aqui para passagem, é muito bom, tá? Vamos voltar lá. Beleza. Bancada em nanoglass, né? É uma coisa que você, né, quem trabalha já sabe, você sabe, o nanoglass não tem mais no mercado. É o super nanoglass, porque o super nano ele é uma evolução do nanoglass, né? Começou com marmoglass, evoluiu para nanoglass e agora é super nanoglass. Então, em pleno 2025, se os arquitetos da sua região continuam enviando projetos especificando, esse projeto aqui ele é de 2019, 2021, mesmo assim ele está especificado errado. É um projeto, eu estou ressaltando isso que é um projeto mais antigo, mas hoje, em pleno 2025, se os arquitetos da região em que você atende estão enviando projetos com a nomenclatura desatualizada ou até mesmo colocando mármore Taj Mahal em vez de quartzito Taj Mahal, você pode se sentir responsável, né? Por quê? Porque quem é a pessoa que vai dar as informações, que vai mandar as amostras com os nomes certinhos para que o arquiteto saiba o nome certinho da pedra para ele especificar no projeto é você, né? Você que é o especialista, é você que tem que orientar o profissional, né? É de você que ele busca essa informação, né? Então, se o arquiteto que você atende, que está ali todo dia na sua memoraria, está mandando escrito mármore Taj Mahal, a culpa é sua. A culpa é sua de não atendê-lo da forma certa, de não providenciar uma amostra com o nome certinho da pedra para ele, para que ele consiga falar, colocar no projeto a especificação certa do material. Tá bom? Vamos lá, né? Então, voltando aqui, tá nanoglass. Hoje o nanoglass não tem mais no mercado, é o super nanoglass, que é uma evolução já desse nanoglass, ok? Nessa cozinha, um balcão 3,35 com um roda bancada de 75. Aqui nós temos um pote de fogão, um furo para torre de tomada. Você vai detalhar isso aqui. Primeiro impasse desse projeto, 3,35, a chapa do Super Nanoglass vai só até 3 metros, então esse balcão ele tem que ter uma divisão. Essa você vai calcular normal, essa divisão você vai definir depois com o arquiteta. A princípio você calcula conforme o projeto e depois vocês definem essa divisão, né? Acabamento em 3 lados, acabamento aqui no balcão também em 3 lados, corte de fogão, corte de calha. Literalmente o que vai cobrar aqui? Metro quadrado de pedra, metro linear de matação de esquina do rodapia, acabamento saia de 5 centímetros no balcão em 3 lados. O corte da torre de tomada é um serviço domiciliar, então você vai cobrar o corte mais o frete para o rapaz estar indo no local cortar. O corte do fogão mais o frete do rapaz estar indo lá cortar. Keila, mas por que 2 fretes? Você não sabe que se quando montar o fogão, o cliente já vai ter comprado a torrezinha de tomada, se você tiver que voltar lá para fazer esses 2 anos. Mas eu vou combinar com o cliente ser feito. Não adianta. O cliente, ele esquece. Um dia o cara tá lá para montar a parte do armário que precisa do fogão e tem que fazer o corte do fogão. Mas eu não comprei o doutor de tomada, esse é mais simples, faz depois. E aí você não cobrou certo, né? Então, é cobrado corte do fogão, frete para ir, o corte da torre de tomada, mais um frete. Se fizer os dois no mesmo dia, ótimo. Se o cliente precisar que faça em dias diferentes,
ótimo. Você não tem que ficar discutindo com ele por menores, né? Lembrando, material importado, a mão de obra é mais cara. A Super Nanoglass é um material vitrificado. Primeiro, não é todo profissional que tem na sua marmoraria que é qualificado para trabalhar com esse material. Esse material é um material extremamente duro. O corte dele é demorado e tem que ser feito devagar, né? Os acabamentos, os cortes, a colagem. E os insumos são diferenciados, então, logicamente, tanto a mão de obra quanto os materiais geram um custo de acabamento mais alto, ok? Vamos passar para essa ilha enorme aqui. Viram que tem mais um fogão aqui? Olha que legal. Vamos ver se tem uma vista melhor dela. Ah, essa aqui, tá vendo? Olha. 4,50 m por 1,20 m. Volta mais uma vez na divisão. 4,5 m não tem o material inteiro. Você vai cobrar metragem quadrada. Comprimento maior pela largura maior. E ainda essa bancada aqui do rebaixamento. Lembrando vocês que o Super Nano ele tem 1,8 de espessura, tá? Ele não é 0,2 igual o granito e mármore, não. Ele é 1,8. Né? Aqui tem o rebaixamento, né? Também cobra uma pedra inteira. Aqui o rebaixamento é feito outra placa colada. Então, vou cobrar uma pedra maior aqui, uns 10 centímetros de cada lado. Aí, ó, uns 10 centímetros de cada lado aqui. Mais os acabamentos nos 4 lados. Lembra que eu já expliquei sobre essa entradinha do pezinho aqui, ó? Num outro vídeo, né? E aqui a placa de trás. Corte de fogão, cobrado mais um frete. Ah, eu já cobrei o frete no outro. Esse aqui é mais um fogão. Você não sabe se quando fizer esse, o outro já vai estar lá para comprar. Ou o cliente fala assim, ah, comprei só esse aqui, coloca esse por enquanto, depois, mais pra frente que eu vou colocar, aí você vem e corta. Você tá entendendo como que são as coisas? Colagem de cuba, né, de cubra sobrepor. E a divisão das peças. A divisão aqui é aquilo que eu falei. Dessa placa, tanto do fundo quanto do balcão. Depois você vê com a arquiteta e ela vê com a cliente qual a melhor divisão, né? Ou ao meio aqui, faz uma divisão bem aqui, ou faz essa placa aqui, tá vendo? Faz uma divisão só aqui e faz esse L inteiro, e depois mais essa peça aqui. Isso aqui é uma coisa que é no andamento da obra, na hora da execução que vocês vão definir. Não precisa definir isso aqui agora na hora do orçamento, não. Mesma coisa, essa placa grande aqui. Aí aqui, esse pé aqui, ó, é esse aqui, tá vendo aqui, ó? Ele entra aqui, vira, depois vira aqui pra dentro. 43 centímetros, ó. E aí vem essa peça, vem, e aí ele vira aqui, ó. Aqui tem uma paredinha para sustentação desse balcão. Ela vem até aqui assim, encaixa nessa peça aqui. Gente, se vocês querem me ver calculando esse balcão, essa ilha aqui com bojo, coloca nos comentários. Coloca nos comentários que eu faço lá no quadro para vocês o cálculo desse aqui, né? Esse vídeo aqui, para ele não ficar muito longo, a gente vai analisar o projeto. Isso aqui é analisar, é pensar o projeto, né? Esse aqui é um estudo do projeto, a análise dele. Mas quando você faz a análise dele, você já vai fazendo as anotações, você já vai desenhando essa pedra no papel. Ah, Keila, mas ela já está desenhada aí. Faça o seu desenho. É muito importante você fazer numa folha o seu desenho ali, as suas anotações, um lembrete para você, o que você pensou ali na hora, o que você tem que perguntar depois, o que vai ser definido depois, né? Isso aí ainda não é o cálculo, não, isso é a análise. É você sentar e destrinchar isso aqui,
É você ver, 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 até não faltar mais do que ver aqui. Até você conseguir fechar o olho e esse desenho ele fazer uma volta tridimensional na sua cabeça aqui, você conseguir ver cada pedra que tem nisso aqui. Só de fechar o olho, ele já está aqui na sua cabeça, já fez um download desse desenho aqui. Isso é analisar, entendeu? E essa análise, esse desenho seu à mão, você vai anexar com o projeto impresso. E quando você ou o medidor da sua empresa for medir, isso aí você vai mandar com ele. Porque ele vai simplesmente conferir as medidas da análise que você já fez. Entendeu? E dentro dessa análise, dentro ali desse detalhamento seu, qualquer alteração que tiver em tamanho, em altura, isso e aquilo, você vai conseguir explicar para o cliente o que ficou mais caro, né? Porque é o que acontece muitas vezes no projeto. Os vendedores, eles não conseguem explicar os extras para o cliente. Ele não consegue explicar o que alterou, o que aumentou, o que incluiu na obra, né? Porque ele não consegue fazer o download da obra toda ali, das pedras todas do projeto, tá? Vamos continuar aqui? Esse aqui, tá, aqui, ó. Tem um nicho aqui também, encaixado na marcenaria, e tem duas torres de tomada. Então, esse nicho, gente, essas peças, elas vão soltas, porque esse nicho ele é muito grande, ó, 3 e 8. Ai, mas por pouco não dá para fazer inteiro, né? Ô, gente, em muitos poucos casos, eu aconselho vocês a dar palpite em projeto. Só quando você vê que é alguma coisa que não dá para executar daquela forma, volto a dizer, você não leva o problema para o cliente, você vai fazer o contato com o arquiteto, com o construtor, e eles vão resolver ali com o cliente de passar essa alteração. E ou sugerir alteração. Nesse caso, ó, 3 e 8, né? Se você chegar para o arquiteto e falar assim, olha, 3 e 8 não tem peça inteira. Mas o Super Nano, a chapa dele é 3 metros, né? Costuma em 3 e 2, 3 e 4. Você não acharia legal diminuir um pouquinho, aumentar na marcenaria para que esse nicho seja uma placa inteira? Poxa, legal, né? É uma sugestão. Porque senão depois o cliente vai falar assim, se tivesse falado eu teria diminuído. Mas aí, volto a dizer, você faz o contato com o arquiteto, faz essa sugestão, mas a princípio e você coloca uma interrogação também. Você pode calcular conforme está o projeto e colocar uma interrogação ali e escrever para você mesmo, né? Na hora de executar, ver com o cliente, ver com o arquiteto se não pode diminuir para que a peça seja inteira. Pronto. Mas isso não vai paralisar seu orçamento, não. Segue ali pela medida do projeto. São coisas que vocês vão decidir depois. Lembra que o cliente só vai precisar dessas pedras daqui a 6 meses? Então, são coisas que você vai estar fazendo um contato com o arquiteto, conversando sobre isso, depois que o cliente fechar com você também. Não vai ficar preocupando com isso agora, não. O importante é você fazer a análise, fazer suas anotações e executar a venda. Porque você só vai executar essas anotações depois que você fizer a venda com o cliente, depois que estiver dando andamento. Então você não vai se desgastar com isso agora. Mas é uma coisa que vai elevar a excelência ao seu trabalho. Quando chegar na fase de execução, você já ter anotado isso aqui para fazer, tá bom? Vamos lá, o nicho encaixa aqui no armário, tá vendo? 8 centímetros, então aumenta aqui 1, 2, 3, 4 portas. Aumentar 2 centímetros em cada porta aqui, gente, já vai conseguir fazer essas placas inteiras. Lembrando que
Você vai cobrar aqui o metro quadrado de pedra, os furos da torre de tomada, o frete, o furo e a montagem desse nicho no local, né? Além do acabamento, ele vai ter um acabamento aqui na borda, mas isso aqui não tem como ir montado, né? Isso aqui é a marmoraria que vai montar depois da marcenaria pronta. Esse aqui depende da marcenaria, tá? Esse aqui não tem como correr não. Beleza, vamos lá. Aqui agora a lavanderia. Vamos lá. Aqui a lavanderia. O tanque, lembrando que tudo é o Super Nano. 2,76. Medida total 2,66. A área molhada, a área seca, né? Encaixes de sobrepor dos bojos, né? Tem um rebaixamento que é feito aqui também, que fica legal para facear essa borda do bojo aqui ou colar ele por baixo, né? Ah, como que eu cobro? Porque se eu colar ele por baixo fica mais em conta, se eu tiver que fazer um rebaixamentozinho na borda ali é mais caro. Calcula pelo mais caro. Cliente que está colocando um super nano, ele não vai economizar na colagem do bojo, não. Entendeu? Então, você sempre orça pelo mais caro, que seria aqui com o rebaixamento, né? O rebaixamento é aquele rebaixamento que faz em volta da borda do tanque. E depois, na execução, você vê com o cliente, mostra para ele como que fica, para ver como que ele quer. O cliente, o arquiteto, né, voltando a dizer, tem que estar sempre ali. A maioria das vezes o arquiteto já sabe como que ele quer, ele vai te falar, eu gosto que faça assim e tal e tal. Lembrando que esse rebaixamento na borda, nesse material, gente, se você não sabe fazer, não faça. Não entrega qualquer coisa para o seu cliente. Entrega trabalho com excelência. Ah, não sei fazer bem. Treina, 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 treina até ficar excelente. Nem é ótimo, nem é bom, nem é ótimo. É excelente. Não entrega qualquer coisa para o cliente, não. Tá? Então vai. O rebaixamento fica maravilhoso, aquele rebaixamento na borda do tanque. Outra coisa também, 2,76 é bem grande, né? Essa divisão podia ter sido aqui, ó, até para que não vá água até o final. Você pode colocar uma interrogação e rever essa divisão aqui. Mas é agora que você está orçando? Não. É na hora que for executar. Mas você deixa um bilhetinho para você que você está quando for medir para corte, conversando com o arquiteto sobre isso aqui, tá? Ô, gente, é isso. Análise de projeto é isso. É você ver, rever, pensar, imaginar como que vai ficar lá, ver a melhor possibilidade para o cliente, orçar da melhor forma, né, para o cliente, procurar fazer ele já comprou o projeto, ele já comprou a imagem, ele já tem a imagem. Então, o melhor que você faça é tentar fidelizar essa imagem que ele já tem em mente na casa dele, tá bom? Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu orce essas pedras também, tá? Aí eu faço o orçamento delas no quadro para você, tá bom?